como lembrou a Elisa agora há pouquinho, não tem vacina, nem para o privado, nem para o público, por enquanto, para ninguém. E nós seguimos na nossa campanha de vacinação, por essa e outras razões, passos lentos. Agora, no dia 18, domingo, 3 meses do Plano Nacional de Imunização. A vacinação começou num domingo, dia 17 de janeiro, em São Paulo, mas em todo o país, numa segunda-feira, dia 18 de janeiro. 18 de fevereiro, 18 de março, 18 de abril. Até agora, nós aplicamos pouco mais de 30 milhões de doses da vacina contra a Covid. Isso significa pouco mais de 3% da população já devidamente imunizada com a segunda dose das vacinas que nós temos à disposição, da AstraZeneca e a Coronavac. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse processo de vacinação contra o novo coronavírus e convidamos para conversar com vocês a microbiologista, presidente do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak. Natália, obrigado mais uma vez pela atenção com a CNN. Bom dia, hein? Bom dia, Rafael, Elisa, Luciana, eu que agradeço o convite. Natália, nós estamos divulgando desde ontem aquele estudo publicado na Lancet que mostra que a Coronavac é mais eficaz na medida em que há um prazo maior entre a primeira e a segunda dose, né? Não 14, mas 21 dias, até 28 dias. Isso pode significar que a gente pode, por exemplo, usar mais vacinas que estavam reservadas para a segunda dose para imunizar mais gente, ou é um passo precipitado demais? Seria um pouco precipitado, Rafael. A gente precisa garantir a segunda dose, independentemente do espaçamento. O que o estudo que foi submetido à Lancet, ele ainda não foi publicado, mas o que ele traz de novidade é exatamente isso que você comentou. O espaçamento maior entre a primeira dose e o reforço aumenta a eficácia de 50% para 60% aproximadamente. Então, deve haver uma mudança de diretriz. Eu sei que muitas cidades, muitos municípios já estão aplicando com espaçamento de 28 dias, porque isso já era esperado. O motivo de o Instituto Butantan ter feito os testes clínicos com 14 dias foi só para acelerar os testes clínicos. Já se sabia que esse não deveria ser o intervalo ótimo e que talvez tivesse uma perda de eficácia. Então, era esperado ver um aumento da eficácia com espaçamento maior. Agora, isso não quer dizer que a gente pode prescindir da segunda dose. Então, a gente precisa garantir que todo mundo receba a segunda dose depois de 28 dias. E daí, garantir que o fluxo vai ser suficiente para que todo mundo tenha essa segunda dose é o mesmo problema dos 14 ou 21 dias. A gente precisa garantir a segunda dose. A gente garante? E a gente já tem visto, não é, Natália, inclusive o problema dos idosos que não estão voltando para receber a segunda dose, sem contar o problema de falta de imunizante que pode atrasar essa segunda dose. Então é um cenário ainda bastante nebuloso. Ainda em cima da Coronavac, eu quero ouvir você, Natália, a respeito da possibilidade de uma terceira dose da vacina. Porque o diretor médico de pesquisa do Butantan, o Ricardo Palacios, deu uma entrevista aqui para a gente. Ele disse que considera a aplicação de uma terceira dose da Coronavac para melhorar a resposta imune. Como seria isso exatamente? E, de fato, em breve, isso pode se tornar uma realidade? Pode, Elisa, mas tem que ser estudado. E só para pegar o gancho de uma coisa muito importante que você falou, dos idosos que não estão retornando para a segunda dose, isso é falta de campanha. A vacinação em massa se faz com boas campanhas e, infelizmente, a gente não tem visto campanhas maciças pelo governo federal, como era o nosso costume anteriormente, esclarecendo para as pessoas e chamando as pessoas para vacinação. Em relação à terceira dose, ela serviria como mais um reforço. Tem várias vacinas que usam regime vacinal de 3 doses, algumas até de 4 doses. A ideia é sempre a mesma, é que cada vez que você dá um reforço, você dá uma acordada no sistema imune e ele produz mais células de defesa. Então, pode ser uma estratégia, mas precisa ser estudada para ver se ela vale a pena. Ô, Natália, já que você falou em campanha, eu queria saber o seguinte, porque a gente começa agora a campanha de vacinação contra a gripe, contra o vírus da influenza. E esse vírus é muito letal para a mesma faixa etária que é também da Covid-19.
O Brasil vai ficar preparado para explicar a esses idosos que horas eles têm que ir tomar a vacina? Nesse primeiro momento não são eles, mas aí tem um intervalo com a vacina da Covid-19, não pode estar concomitante. Como é que eles vão fazer isso? Boa pergunta, Luciana. Realmente vão ter que fazer isso com uma boa campanha, e campanha que a gente não está vendo. E lembrando que no caso da gripe, as crianças também são bastante acometidas, então elas também entram no grupo prioritário da vacinação para gripe, mas não para Covid. E isso tudo precisa ser esclarecido, porque principalmente para os idosos vai ficar extremamente confuso, mas quando eu tomo uma, quando eu tomo outra, qual que é o intervalo que eu tenho que esperar? E a gente não está vendo essas campanhas promovidas pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, como a gente tinha antes. A gente sempre teve excelentes campanhas de vacinação anuais para a gripe, onde todo mundo sabia o que tinha que fazer, qual era o momento de ir no posto de saúde, e a gente sempre vacinou muito bem. Então, a gente realmente precisa investir em campanhas de comunicação mais expressivas. Natália, nós noticiamos aqui praticamente todo dia recorde de mortes, recorde de Covid, de contaminação. Ontem, por exemplo, foi o domingo mais letal da pandemia. Todo dia tem algum recorde para a gente noticiar aqui, não é? Hoje, São Paulo começou, mesmo que de maneira muito sutil, mas começou a flexibilizar o Plano São Paulo. No Rio, a Luciana já noticiou aqui a flexibilização também, a flexibilização no Rio Grande do Sul, em Pernambuco. A gente entende também, por outro lado, que a sociedade está cansada de um ano de proibições, né? O comércio tem lá os seus problemas. É hora de começar a flexibilizar. O que é que a gente tem de fazer para estancar a sangria já? Para parar de todo dia vir aqui e falar, olha, ontem foi o domingo mais letal, a sexta-feira mais letal, a segunda-feira não sei o quê. O que a gente faz agora, Natália? Rafael, esse é o momento onde a gente não deveria flexibilizar. E por mais que as pessoas estejam cansadas, e é super compreensível, a gente falou isso o ano passado inteiro, que uma quarentena mal feita ia ser pior ainda do que uma quarentena muito expressiva bem no começo. Como a gente não teve coragem de implementar uma quarentena rígida quando devia, ficou nessa quarentena meia boca durante um ano, as pessoas ficam muito mais cansadas e a adesão, então, a uma quarentena rígida que seria necessária agora, fica muito mais difícil. E mais difícil ainda, de novo, sem uma boa campanha de comunicação com a sociedade, sem auxílio governamental para aquelas pessoas vulneráveis que precisam trabalhar, que a gente não pode exigir que as pessoas escolham entre morrer de fome e morrer de Covid. Então, um lockdown bem feito, como nós cientistas temos avisado que é necessário, ele precisa de um bom planejamento. E esse planejamento, ele seria muito mais efetivo se viesse do governo federal. O que fica bastante complicado quando o governo federal coloca como política de Estado evitar o lockdown a qualquer custo. Então, a gente vai continuar, provavelmente, nessa quarentena meia boca, vai flexibilizar porque tem pressão de setores da sociedade, de setores da economia, porque as pessoas estão cansadas, e pior, isso acaba desacreditando o próprio mérito da quarentena, porque as pessoas começam a concluir que, tá vendo, a gente fez quarentena e não adiantou nada. Não, é que a gente nunca fez direito. Agradecemos então a microbiologista e presidente do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak. Natália, bom dia para você. Obrigada, viu, pela gentileza. Obrigada a vocês. Um bom dia. Bom dia. Obrigada, Natália.